Então, meu nome é Célia, eu moro aqui em Sete Lagoas. O meu filho se chama Luan. Lá na minha família são 11 irmãos e só eu decidi buscar a Deus, né? Buscando igrejas e passei por várias, né? E pensava muito no Luan, sim, no futuro dele, que eu tinha um desejo muito grande que ele fosse um grande homem de Deus. Quando eu tinha 9 anos de idade, a gente estava na transição, né, de Ouro Preto, mudando para Barão de Cocais. Foi a primeira vez que ela começou a buscar mais a Deus. Passamos por algumas dificuldades e, como uma criança, né, o único filho dela, a igreja que ela ia, eu ia junto, né? Por parte da minha mãe, tinha esse interesse genuíno de descobrir o que é a verdade. Então, ela sentia alguns desconfortos quando ela via que algum ensinamento naquela determinada religião não estava de acordo com o que ela estava vendo nas escrituras, né? Então foram uns anos nesse processo aí de buscar. Ela não estava só querendo uma igreja onde ela se sentisse mais confortável, né? Ela estava procurando pela palavra de Deus. E aí ficava em uma igreja, depois não estava legal, eu ia para outra igreja e assim foi, umas 8, 9 igrejas. E chegou num ponto que eu desisti, eu estagnei. Desapontada, né, com esses últimos, com essas igrejas que ela estava frequentando, ela decidiu ficar mais em casa. Ela era, né, ainda é costureira, então ela ficava ali durante o seu dia, né, costurando, ficava assistindo, né, alguns canais religiosos que tínhamos naquela época acesso, eram poucos, mas um dia uma amiga dela, né, descobriu desse interesse e nos deu de presente, né, naquela época um pacote de televisão fechado. Ela pagou para nós durante o primeiro ano e aí ela falou que tinha um canal ali que minha mãe ia gostar muito mais, porque ela sabia que era ali que minha mãe ia encontrar a verdade, né, que ela estava procurando. E foi um momento assim muito assim de Deus, porque eu ficava encantada e eu agradecia muito a Deus. Falava, Senhor, era tudo que eu procurava, né? É porque ali falava realmente toda a verdade, né? Tudo que estava na Bíblia, tudo que está na Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Então, principalmente os mandamentos, né? Aquele primeiro amor, né? Encontrei aquilo que eu procurava, né? Ela foi pedindo materiais, né? O pastor local daquela região ficou sabendo e foi enviado um representante da Novo Tempo para começar a estudar a Bíblia com a gente, entre 2013 e o começo de 2014. Né? Então, nesse processo, eu comecei a participar desses estudos, né, que foi enviado por esse representante da TV Novo Tempo. E começando ali o primeiro estudo, o segundo, né, uma série de mais de 20 estudos, eu fui participando e aí, pela primeira vez na vida eu comecei a entender mais alguns assuntos que antes minha mãe já entendia e eu ainda não, e comecei a mudar na minha vida alguns hábitos para me adequar, né, ao plano de Deus que eu estava descobrindo por meio daquelas classes de estudos bíblicos lá em casa. Eu comecei a atuar na igreja, eu era o único jovem daquele grupo, comecei a atuar como sonoplasta, no som, na mídia, na música, e um programa especialmente no ano de 2016 para 2017, na TV Novo Tempo, que começou a me ajudar a ter mais interesse pelo estudo da Bíblia, foi o Bíblia Fácil, de Daniel e Apocalipse. Quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, especialmente assistindo Bíblia Fácil e ter esse interesse pelas profecias de Daniel e Apocalipse, logo no ano seguinte eu decidi ir para o seminário, né, cursar teologia, e logo que eu me formei, tem 3 anos que eu estou no ministério pastoral, e eu tenho hoje, né, tenho o privilégio de compartilhar com as pessoas aquelas mesmas verdades que eu aprendia lá, né, no começo da minha jornada, há 10 anos atrás, quando eu conhecia a TV Novo Tempo. Eu pude passar para muitas pessoas também, né? Que tinha um canal diferente, que as pessoas poderiam também fazer parte, né? Desse novo tempo, essa nova vida, né? Com Jesus, né? Eu posso falar que eu nasci de novo, e o Luan também nasceu de novo, né? E a gente vê, assim, como que Deus trabalha de uma forma muito especial, né? Foi o início para ele ser um grande pastor hoje, né? Que ele luta, ele prega essa verdade, ele tem esse desejo de apressar a volta de Jesus. Esse desejo que ele tem no coração. É muito grande o volume de pessoas que procuram a igreja, né, por causa da TV Novo Tempo. Então a gente vê que Deus ele tem seus meios, né, e com o avanço, né, das tecnologias, realmente a TV Novo Tempo é um meio de comunicação que hoje, aqui especialmente em Sete Lagoas, tem alcançado, né, muitas pessoas que não conheceriam a verdade de outra forma se não fosse por meio desse canal de televisão.